Imagine um mundo onde a insuficiência renal não é mais uma sentença de perda de órgãos. Todos os anos, milhares de pessoas enfrentam a dura realidade de perder a função renal, recorrendo à diálise ou esperando por um transplante que pode nunca chegar. Mas e se essa realidade pudesse ser mudada? Hoje, estamos mais perto do que nunca de tornar a perda renal uma preocupação do passado. Este vídeo revelará as inovações e práticas que estão transformando o prognóstico renal em todo o mundo, marcando uma nova era na medicina. Os rins são órgãos vitais que filtram e purificam o sangue, removendo toxinas e excessos que, se acumulados, são letais. A função dos rins é tão essencial que sua falha impacta severamente a qualidade de vida, levando a complicações graves e até fatais. Condições como diabetes e hipertensão estão entre as principais causas de danos renais, afetando milhões e crescendo em prevalência a cada ano. A boa notícia é que avanços significativos na medicina preventiva estão surgindo. Novas pesquisas e medicamentos estão agora focando em prevenir a deterioração renal antes que ela comece. Especialistas em nefrologia estão otimistas com as abordagens que podem significativamente diminuir a progressão de doenças renais. Paralelamente, o campo da bioengenharia e terapias regenerativas está vivenciando uma revolução. Inovações como rins bioengenheirados e tratamentos que usam a capacidade do corpo de se regenerar prometem reduzir drasticamente a necessidade de transplantes no futuro. Estas tecnologias não apenas oferecem esperança para os pacientes renais, mas também são um testemunho do incrível progresso da ciência médica. Além da medicina, mudanças no estilo de vida têm um papel crucial na proteção dos rins. Ajustes na dieta, aumento da atividade física e controle rigoroso de condições pré-existentes podem reverter danos renais e melhorar significativamente a saúde renal. Histórias inspiradoras de pacientes que mudaram seus destinos através de tais mudanças são testemunhas do poder de uma abordagem proativa. A educação e a conscientização também desempenham papéis fundamentais. Informar tanto pacientes quanto médicos sobre estratégias de prevenção pode diminuir a incidência de doenças renais. Campanhas de conscientização bem-sucedidas demonstram como o conhecimento é poderoso e pode alterar o curso da saúde renal. No entanto, ainda enfrentamos desafios e barreiras, especialmente no acesso a tratamentos avançados e educacionais. Superar essas barreiras requer uma abordagem comunitária e política, além de uma determinação individual. Concluindo, cada um de nós tem o potencial de fazer parte dessa mudança transformadora. Ao adquirir conhecimento e adotar ações informadas, podemos proteger nossos rins e influenciar positivamente a saúde renal globalmente. Juntos, podemos alcançar um futuro onde a perda de um rim seja apenas uma lembrança do passado. Então, vamos nos unir nesta jornada e fazer da prevenção e inovação nossos aliados na luta contra as doenças renais. 1. Os fundamentos da saúde renal e os impactos da perda. Nossos rins são verdadeiramente notáveis em suas funções, servindo como filtros vitais para o nosso corpo. Eles trabalham incansavelmente, removendo resíduos e excesso de fluidos do sangue, que são então excretados na urina. Além disso, eles desempenham um papel crucial na regulação da pressão arterial, na produção de células vermelhas do sangue e na manutenção de um equilíbrio mineral saudável. Dada a sua importância, qualquer comprometimento da função renal pode ter consequências sérias e de longo alcance para a saúde geral. Infelizmente, a perda da função renal é uma realidade para muitas pessoas, especialmente aquelas que sofrem de condições crônicas como diabetes e hipertensão. Essas doenças podem causar danos progressivos aos rins, levando ao que chamamos de doença renal crônica, DRC. À medida que a DRC avança, pode culminar em insuficiência renal, um estado em que os rins falham e não conseguem mais realizar suas funções essenciais. Quando isso ocorre, a diálise ou o transplante renal tornam-se necessidades vitais para a sobrevivência do paciente. A insuficiência renal não apenas afeta a saúde física dos indivíduos, mas também tem profundas implicações emocionais e financeiras. O tratamento contínuo, como a diálise, requer um comprometimento significativo de tempo, alterando a rotina diária do paciente e muitas vezes limitando sua capacidade de trabalhar ou participar de atividades sociais. Além disso, o custo dos tratamentos de manutenção pode ser proibitivo, colocando uma enorme pressão financeira sobre os pacientes e suas famílias. Dada a gravidade dessas consequências, é crucial não apenas tratar a DRC, mas também implementar estratégias preventivas eficazes. A prevenção envolve a gestão rigorosa das condições subjacentes que podem levar ao dano renal. Isto inclui o controle cuidadoso da glicemia em diabéticos e da pressão arterial em hipertensos, juntamente com mudanças no estilo de vida, como dieta adequada, exercício regular e evitar o uso excessivo de substâncias nocivas como o tabaco e o álcool.
Por meio de um entendimento mais profundo da função renal e da importância de sua preservação, podemos tomar medidas proativas para proteger esses órgãos vitais. Educar o público sobre os riscos associados à perda renal e as medidas preventivas disponíveis é um passo fundamental para reduzir a prevalência de doenças renais e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A conscientização é o primeiro passo para a prevenção, e cada indivíduo tem um papel crucial a desempenhar na proteção de sua própria saúde renal. 2. Entendendo as principais causas da perda renal. A perda da função renal é frequentemente o resultado final de várias doenças crônicas que afetam os rins ao longo de muitos anos. Duas das principais condições responsáveis por um número significativo de casos de doença renal crônica, DRC, são a diabetes e a hipertensão, que juntas constituem as causas mais comuns de insuficiência renal em estágio terminal. Diabetes. A diabetes mellitus, especialmente o tipo 2, está intimamente ligada ao desenvolvimento da nefropatia diabética, uma forma de doença renal causada pela alta concentração de glicose no sangue. A hiperglicemia crônica, característica da diabetes, causa danos aos vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo aqueles nos rins. Esses vasos danificados tornam-se ineficientes na filtração do sangue, levando à acumulação de resíduos no corpo que os rins normalmente eliminariam. A prevenção da nefropatia diabética envolve o controle rigoroso dos níveis de açúcar no sangue, acompanhamento médico regular, em muitos casos, o uso de medicamentos específicos que protegem a função renal ao reduzir a pressão dentro dos filtros renais, glomeruli. Hipertensão. A hipertensão, ou pressão arterial alta, é outra condição prevalente que pode levar à doença renal. A pressão alta exerce uma força excessiva sobre os vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo os rins, causando danos ao longo do tempo. Os vasos renais danificados pela hipertensão não podem filtrar o sangue eficientemente. Sem tratamento, a pressão arterial elevada pode causar cicatrizes nos rins, glomerulosclerose, e eventualmente levar à insuficiência renal. O manejo eficaz da hipertensão geralmente envolve uma combinação de mudanças de estilo de vida e medicação, que não só protegem os rins mas também reduzem o risco de outras complicações graves, como ataques cardíacos e derrames. Além da diabetes e da hipertensão, existem outras causas significativas de perda renal que incluem doenças autoimunes, infecções, obstruções e exposição a toxinas ambientais ou medicamentos. Por exemplo, a glomerulonefrite, que é a inflamação dos glomérulos dos rins, pode ser desencadeada por infecções ou condições autoimunes como lúpus. Outras causas menos comuns, mas potencialmente graves, incluem pedras nos rins e tumores, que podem bloquear o fluxo normal da urina, causando danos aos rins por pressão ou infecção. A compreensão das causas da perda renal é crucial para a implementação de estratégias de prevenção e tratamento. A detecção precoce por meio de exames regulares de sangue e urina pode identificar o início da disfunção renal antes que sintomas mais sérios se desenvolvam. A educação e a conscientização sobre os fatores de risco e a importância do controle das condições subjacentes são vitais para reduzir o impacto das doenças renais na população em geral. Com conhecimento e ações proativas, muitos casos de perda renal podem ser prevenidos ou pelo menos gerenciados de forma mais eficaz, preservando a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos afetados. 3. Revolução na prevenção e tratamento da doença renal. O combate à perda renal tem visto avanços significativos tanto em termos de prevenção quanto de tratamento, marcando um período de inovação e esperança para pacientes com risco de doença renal crônica, DRC. Esses avanços não apenas aprimoram a qualidade de vida dos pacientes, mas também oferecem possibilidades reais de reversão dos danos renais em estágios iniciais e prevenção da progressão para estágios mais graves. Uma das maiores mudanças na prevenção da DRC é o aumento do uso de tratamentos medicamentosos específicos que visam proteger a função renal. Medicamentos como inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, e bloqueadores dos receptores de angiotensina segunda são prescritos frequentemente para pacientes com diabetes ou hipertensão, devido à sua capacidade comprovada de diminuir a progressão da doença renal ao reduzir a pressão dentro dos filtros renais e diminuir a proteinúria. A pesquisa continua a evoluir, com novos medicamentos e terapias direcionadas em desenvolvimento, projetados para tratar especificamente as causas subjacentes da DRC. Além das terapias farmacológicas, a intervenção no estilo de vida desempenha um papel crucial na prevenção da doença renal. Dietas saudáveis ricas em fibras, baixas em proteínas animais e sódio, junto com o controle do peso e atividade física regular, são recomendadas para reduzir o risco de desenvolvimento de doenças renais. A cessação do tabagismo e a limitação do consumo de álcool também são críticos, pois ambos estão associados a um aumento do risco de doença renal. A tecnologia também tem um papel importante no avanço do tratamento da doença renal.
O desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais precisas e menos invasivas permite a detecção precoce de problemas renais, crucial para o sucesso do tratamento. Por exemplo, novas técnicas de imagem e biomarcadores no sangue e na urina estão sendo utilizados para identificar a doença renal em estágios iniciais, quando é mais gerenciável. Outro campo promissor é a terapia regenerativa, incluindo pesquisas sobre células-tronco e engenharia de tecidos, que tem o potencial de reparar tecido renal danificado ou até mesmo de criar rins bioartificiais para transplante. Embora essas tecnologias ainda estejam em fases experimentais, elas representam uma potencial revolução no tratamento da DRC, com o objetivo de restaurar a função renal ao invés de simplesmente gerenciar os sintomas. A integração de sistemas de saúde digital e telemedicina também está melhorando o manejo da doença renal. Aplicativos de monitoramento de saúde e consultas virtuais facilitam o acompanhamento regular e a gestão da doença para pacientes em áreas remotas ou para aqueles que têm dificuldades de mobilidade. Essas tecnologias não apenas melhoram o acesso ao cuidado necessário, mas também reforçam a adesão ao tratamento e a modificação do estilo de vida. Em resumo, a prevenção e o tratamento da doença renal estão passando por uma evolução, com avanços significativos que estão mudando as perspectivas para os pacientes. Ao combinar medicamentos modernos, mudanças no estilo de vida saudável e inovações tecnológicas, estamos caminhando em direção a uma era onde a perda renal pode ser uma condição amplamente prevenível e tratável. A continuação do investimento em pesquisa e a implementação de práticas baseadas em evidências são fundamentais para alcançar esse objetivo e garantir um futuro mais saudável para os pacientes renais. 4. Tecnologia e inovação na fronteira do cuidado renal. À medida que avançamos no século XXI, a tecnologia e a inovação continuam a transformar o campo da saúde renal de maneiras antes inimagináveis. Esses avanços estão não apenas melhorando os tratamentos existentes, mas também abrindo novos caminhos para terapias potencialmente curativas que podem um dia eliminar a necessidade de tratamentos mais invasivos como a diálise e o transplante renal. Uma das áreas mais promissoras é a bioengenharia de órgãos, onde cientistas estão explorando a possibilidade de criar rins artificiais usando células do próprio paciente. Esta técnica envolve o cultivo de células renais em laboratório e sua posterior organização em estruturas tridimensionais que imitam a complexidade de um rim humano. Embora ainda esteja em estágios experimentais, a pesquisa nesta área oferece esperança para uma solução de longo prazo para a insuficiência renal, possibilitando a produção de órgãos totalmente funcionais que são menos propensos à rejeição, pois são feitos das próprias células do paciente. Paralelamente, a terapia regenerativa está ganhando destaque, com pesquisas concentradas na utilização de células-tronco para reparar ou substituir tecido renal danificado. Esta abordagem tem o potencial de revolucionar o tratamento da doença renal, possibilitando que os rins danificados se regenerem e recuperem sua funcionalidade. Os estudos nesta área mostram resultados promissores, com experimentos em modelos animais já demonstrando a capacidade das células-tronco de restaurar parcialmente a função renal. Outro desenvolvimento significativo é o aperfeiçoamento das tecnologias de diálise. A diálise moderna, tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal, está se tornando mais eficiente e menos restritiva para os pacientes. Novos dispositivos de diálise portáteis estão sendo desenvolvidos para permitir que os pacientes realizem o procedimento em casa ou até mesmo em trânsito, reduzindo assim o impacto da doença em suas vidas diárias. Estes sistemas mais novos e mais compactos utilizam tecnologias avançadas para garantir a segurança e a eficácia do tratamento, enquanto oferecem aos pacientes maior liberdade e qualidade de vida. A digitalização da saúde renal também é uma tendência em ascensão. Softwares e aplicativos de gerenciamento de saúde estão permitindo uma melhor monitoração e gestão da doença renal crônica. Essas ferramentas ajudam pacientes e profissionais de saúde a manter um controle rigoroso sobre os principais indicadores de saúde, como pressão arterial, níveis de eletrólitos e função renal, e a ajustar tratamentos em tempo real. Além disso, o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina está começando a ser explorado na predição da progressão da doença renal, oferecendo a promessa de intervenções mais personalizadas e oportunas. Com a convergência de engenharia de tecidos, terapia regenerativa, melhorias na diálise e digitalização do cuidado, o futuro do tratamento renal parece brilhante. Esses avanços não só prometem melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes renais, mas também apontam para um dia em que a doença renal possa ser uma condição completamente gerenciável, ou até mesmo curável, com intervenções mínimas. As fronteiras do cuidado renal estão sendo expandidas diariamente, e cada nova descoberta nos aproxima mais de transformar o sonho de erradicar a perda renal em uma realidade tangível. 5. Implementando mudanças no estilo de vida para a saúde renal.
A adoção de um estilo de vida saudável é fundamental para a prevenção e o manejo da doença renal. Esta parte do tratamento é muitas vezes subestimada, mas as evidências mostram que mudanças comportamentais e dietéticas podem ter um impacto significativo na desaceleração da progressão da doença renal e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Uma das intervenções mais eficazes é a modificação da dieta. A alimentação tem um papel crucial na saúde renal, principalmente na regulação da quantidade de resíduos e fluidos que os rins precisam processar. Dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e baixas em sal, açúcar e gorduras saturadas ajudam a reduzir a pressão arterial, controlar os níveis de glicose no sangue e diminuir a carga de trabalho renal. A limitação da ingestão de proteínas também é recomendada para pacientes com função renal comprometida, pois reduz a quantidade de nitrogênio que os rins precisam filtrar, o que pode ajudar a preservar a função renal existente. O exercício regular é outro pilar na manutenção da saúde renal. A atividade física não apenas ajuda a controlar o peso e a reduzir a pressão arterial, mas também melhora o metabolismo e a função cardiovascular, o que é benéfico para os rins. Estudos mostram que a atividade física regular pode reduzir o risco de progressão da doença renal crônica e, quando combinada com outras mudanças de estilo de vida, pode até reverter os danos renais em estágios iniciais. Parar de fumar é crucial, pois o tabagismo está diretamente ligado ao agravamento da doença renal. Os produtos químicos nocivos no tabaco podem causar danos aos vasos sanguíneos dos rins, exacerbando problemas renais existentes e aumentando o risco de doenças cardiovasculares, que podem afetar a saúde renal. A hidratação adequada é essencial para a saúde renal. Beber uma quantidade adequada de água ajuda os rins a funcionar eficientemente e a limpar os resíduos do sangue. No entanto, é importante que pacientes com doença renal avançada consultem seus médicos sobre a quantidade ideal de líquido, pois seus rins podem não ser capazes de lidar com excessos. Além dessas mudanças diretas, o controle do estresse também desempenha um papel importante. O estresse crônico pode levar a comportamentos não saudáveis e aumentar o risco de hipertensão e doença cardíaca, afetando indiretamente a saúde renal. Práticas de redução de estresse, como meditação, yoga e terapia cognitivo-comportamental, podem ser incorporadas para ajudar a gerenciar o estresse e promover um bem-estar geral. Implementar essas mudanças no estilo de vida não é apenas uma maneira de tratar a doença renal, mas também de preveni-la. Para muitos pacientes, essas adaptações podem significar a diferença entre uma vida dependente de tratamentos renais intensivos e uma vida mais saudável e ativa. Educação, apoio de profissionais de saúde e recursos comunitários são essenciais para ajudar os indivíduos a fazer essas transições de maneira eficaz. Assim, fortalecer a consciência sobre a importância de um estilo de vida saudável para a saúde renal é crucial para mudanças duradouras e melhor qualidade de vida. 6. A importância da educação e conscientização em saúde renal. A educação e a conscientização sobre a saúde renal desempenham papéis vitais na prevenção e no tratamento da doença renal crônica, DRC. O conhecimento adequado sobre como manter os rins saudáveis e sobre os sinais de alerta de problemas renais pode capacitar indivíduos a tomar decisões informadas sobre seu estilo de vida e cuidados de saúde, contribuindo significativamente para a redução da incidência e da gravidade da DRC. A falta de consciência sobre a função renal e os fatores de risco associados à doença renal muitas vezes leva a diagnósticos tardios, quando as opções de tratamento são mais limitadas e menos eficazes. Portanto, programas de educação sobre saúde renal são essenciais para informar o público sobre a importância dos rins para a saúde geral, os passos necessários para proteger a função renal e as consequências da doença renal não tratada. Esses programas devem abordar diversos públicos, incluindo pacientes em risco, familiares, profissionais de saúde e a comunidade em geral. Eles devem fornecer informações claras e acessíveis sobre como doenças comuns, como diabetes e hipertensão, podem levar a DRC, e como intervenções no estilo de vida, como uma dieta saudável e exercício regular, podem prevenir ou retardar o progresso da doença renal. Além disso, é crucial que os profissionais de saúde recebam treinamento contínuo sobre as últimas práticas no diagnóstico e tratamento da DRC. Este treinamento deve incluir o uso de novas tecnologias e terapias, bem como estratégias para efetivamente comunicar riscos e tratamentos aos pacientes. A capacitação dos profissionais de saúde não apenas melhora a qualidade do atendimento, mas também garante que eles possam servir como uma fonte valiosa de educação e suporte para seus pacientes. Campanhas de conscientização pública também são fundamentais para destacar a seriedade da doença renal e a necessidade de triagem regular, especialmente para aqueles em grupos de alto risco. Estas campanhas podem utilizar diversos meios de comunicação, incluindo redes sociais, seminários, workshops e materiais impressos, para alcançar uma ampla audiência.
As mensagens devem enfatizar a importância do diagnóstico precoce e do manejo adequado da doença, que pode significativamente melhorar os prognósticos a longo prazo para pessoas com DRC. Histórias pessoais de indivíduos que estão gerenciando com sucesso sua saúde renal podem ser particularmente impactantes. Essas narrativas podem inspirar outros a adotar mudanças positivas no estilo de vida e a buscar cuidados médicos regulares. Ao ver e ouvir sobre experiências reais, outras pessoas podem sentir-se mais conectadas e motivadas a tomar medidas proativas em relação à sua própria saúde renal. Em resumo, a educação e a conscientização sobre a saúde renal são fundamentais para combater a prevalência crescente de doença renal. Ao fornecer conhecimento abrangente e acessível, apoiando a capacitação contínua dos profissionais de saúde e utilizando campanhas de conscientização eficazes, podemos melhorar significativamente a detecção e o tratamento da doença renal. Essas iniciativas coletivas não apenas salvam vidas, mas também melhoram a qualidade de vida dos indivíduos afetados, permitindo-lhes viver de maneira mais saudável e satisfatória. 7. Enfrentando desafios e superando barreiras no tratamento renal. O tratamento da doença renal crônica, DRC, e a prevenção da perda renal enfrentam uma série de desafios significativos que variam desde questões de acesso e custo até a complexidade dos tratamentos necessários. A superação dessas barreiras é crucial para melhorar os resultados de saúde para pacientes renais em todo o mundo, e exige uma abordagem multifacetada que envolva inovações em políticas de saúde, apoio comunitário e avanços tecnológicos. Um dos maiores desafios enfrentados por pacientes com DRC é o acesso a tratamentos adequados, incluindo a diálise e o transplante renal. Em muitas regiões, especialmente em países em desenvolvimento ou áreas rurais, as instalações médicas não possuem os recursos ou o equipamento necessário para oferecer cuidados contínuos para a doença renal. Além disso, a escassez de especialistas em nefrologia em muitas áreas pode impedir que os pacientes recebam o diagnóstico e o tratamento oportunos que são essenciais para a gestão eficaz da DRC. Os custos associados ao tratamento da doença renal também são proibitivamente altos para muitos pacientes. O tratamento de longo prazo, como a diálise, requer uma significativa alocação de recursos financeiros, e os medicamentos necessários para gerenciar a doença podem ser extremamente caros. Esses custos podem ser um fardo esmagador para os pacientes e suas famílias, muitas vezes levando a dificuldades financeiras ou à impossibilidade de continuar com o tratamento necessário. Além disso, há barreiras psicológicas e educacionais que precisam ser superadas. Muitos pacientes com DRC não recebem educação suficiente sobre como gerenciar sua condição de forma eficaz em casa, o que pode levar a erros no autocuidado que exacerbam a doença. A estigmatização da DRC e o impacto psicológico do diagnóstico também podem impedir os pacientes de buscar ajuda e suporte, ou de aderir plenamente aos regimes de tratamento prescritos. Para enfrentar esses desafios, é necessário um compromisso renovado dos governos para melhorar o acesso aos cuidados de saúde para a DRC. Isso pode incluir o investimento em infraestrutura de saúde, o aumento do número de profissionais treinados em cuidados renais e a implementação de políticas que tornem os medicamentos e tratamentos mais acessíveis e equitativos. As inovações tecnológicas, como telemedicina e aplicativos de gestão de saúde, também oferecem oportunidades para superar algumas dessas barreiras. Eles podem ajudar a conectar pacientes em áreas remotas com especialistas em nefrologia e proporcionar acesso a recursos educacionais que melhoram a autogestão da DRC. Além disso, programas de apoio comunitário e redes de pacientes podem oferecer o suporte emocional e prático necessário para ajudar indivíduos a enfrentar a doença. Em última análise, superar os desafios no tratamento da doença renal requer uma abordagem holística que inclua apoio político, inovação tecnológica e um forte senso de comunidade. A colaboração entre pacientes, profissionais de saúde, formuladores de políticas e a sociedade em geral é fundamental para desenvolver soluções sustentáveis que garantam que todos os pacientes com DRC tenham a oportunidade de receber tratamento adequado e viver vidas mais longas e saudáveis. Com esforços coordenados e um compromisso contínuo com a melhoria dos cuidados renais, podemos começar a derrubar as barreiras que impedem muitos de receber o cuidado que merecem. À medida que concluímos nossa exploração das diversas facetas do tratamento e prevenção da doença renal, fica claro que estamos à beira de uma era transformadora na medicina renal. Os avanços na compreensão, prevenção e tratamento da doença renal crônica, DRC, oferecem uma nova esperança de que a perda renal pode se tornar uma raridade no futuro. No entanto, para alcançar esse objetivo, é necessário um compromisso contínuo de todas as partes interessadas: pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores, formuladores de políticas e a sociedade em geral.
A integração de novas tecnologias e abordagens inovadoras no tratamento da DRC promete revolucionar a maneira como cuidamos dos nossos rins. Desde avanços em terapias regenerativas e bioengenharia de órgãos até o uso de ferramentas digitais para melhorar o gerenciamento da doença, as possibilidades são vastas. A implementação eficaz dessas tecnologias não só melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas também reduz o fardo econômico associado ao tratamento da doença renal. Além da tecnologia, a educação e a conscientização continuam sendo ferramentas poderosas na luta contra a DRC. A informação é a chave para a prevenção, e campanhas eficazes de conscientização pública podem reduzir significativamente o número de casos de doença renal ao educar as pessoas sobre os fatores de risco e as estratégias de prevenção. Profissionais de saúde bem informados e capacitados são essenciais para garantir que os pacientes recebam o cuidado necessário e o suporte para gerenciar sua condição com sucesso. No entanto, enfrentamos desafios significativos, especialmente no que diz respeito ao acesso equitativo aos tratamentos avançados e à necessidade de políticas de saúde que suportem um cuidado renal abrangente e acessível. Superar essas barreiras requer uma abordagem colaborativa e dedicada que transcenda fronteiras geográficas e econômicas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta jornada. Ao fazer escolhas de estilo de vida saudáveis, apoiar a pesquisa em saúde renal e defender políticas que melhorem o acesso aos cuidados, podemos contribuir para um futuro onde a doença renal é rara e gerenciável. As histórias de pacientes que superaram essa condição são um testemunho do que é possível quando recursos, resiliência e inovação se encontram. Encerramos com uma chamada à ação para todos. Participe ativamente da sua saúde renal, suporte a pesquisa e a educação em sua comunidade, e promova políticas que assegurem um cuidado melhor e mais justo para todos. Juntos, podemos olhar para um futuro onde nenhum paciente renal jamais perderá um rim novamente, não é apenas uma esperança, mas uma realidade alcançável.